Feliz Páscoa! Cristo ressuscitou, aleluia! Como havia predito, aleluia! Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Rei, Senhor vitorioso. A antífona de entrada de hoje da missa diz assim, Jesus falando: ressuscitei e sempre estou contigo, aleluia. Pousaste tua mão sobre mim, aleluia. Admirável é tua sabedoria, aleluia, aleluia. Meus irmãos, estamos celebrando a Páscoa de nosso Senhor e a nossa Páscoa, a vida nova, a vida em Cristo. O que você se tornou quando você se batizou? O que você se tornou quando você se crismou? O que você se tornou quando você fez a primeira comunhão? O que foi que você renovou ontem à noite na vigília de Páscoa? O batismo. Então, o que foi que o batismo fez, a crisma fez, a Eucaristia fez? Tu fez um outro igual àquele que te batizou. Quem foi que te batizou? Vocês não sabem? Quem foi que batizou você? Quem foi que crismou você? Quem alimenta você com a Eucaristia? Por favor, não diga o padre, viu? Tá bom? Quando te perguntarem quem te batizou, você diga Cristo. Quando perguntarem quem te crismou, diga Cristo. Tem gente que diz o bispo. É porque não conhece os mistérios. E quando perguntarem quem é que te alimenta na Eucaristia, você vai dizer o quê? Cristo. O Senhor se utiliza do padre, do diácono, do bispo, mas quem te batiza é Cristo. Quem dá o Espírito é Cristo. Quem dá a Santíssima Eucaristia é Cristo. E Cristo, quando te batizou, Cristo, quando te crismou, Cristo, quando te alimentou com a Eucaristia, Ele te fez um outro igual a Ele. Se Ele é Cristo, você é o quê? Cristão. Você entendeu? Então, o batismo, a crisma e a Eucaristia te fez o quê? Cristão. Diga, eu sou cristão pela graça de Deus. Mas você é de verdade? Não responda. É uma pergunta que faço a mim todos os dias como padre. Senhor, eu sou como Tu és o ungido, enviado, e o Senhor me ungiu e me enviou. Estou correspondendo à vontade de Deus. Então, meus irmãos, nós somos cristãos, somos outros Cristos, e os outros Cristos, os cristãos que somos nós, temos 3 características. Somos testemunhas, anunciando, buscamos as coisas do alto e corremos ao encontro do Senhor. Somente os cristãos. Os outros não são cristãos. Quem não testemunha Jesus e o anuncia, quem não busca as coisas do alto, quem não corre ao encontro dele, é só frequentador de missa. É só de pastoral em movimento, talvez. Pode ser até ser padre, mas cristão ainda não é. Vamos tomar hoje a primeira leitura. Vamos ver a primeira característica de um cristão. Ele é testemunha. Todo aquele que vive seu batismo se torna testemunha de Jesus. Isso é natural à graça. A pessoa é tão preenchida do amor de Deus, do poder de Deus, da misericórdia de Deus, que ela se derrama. Viram Maria Santíssima? E hoje de propósito coloquei uma casula com o M da Santíssima Virgem, porque ela é o modelo da igreja. Ela é a toda cheia de graça, e ela se derrama. Então a pessoa que se enche do Espírito Santo nunca fica com ele para si, testemunha. Veja o versículo 39 a 42 da primeira leitura de hoje, é Pedro. E nós somos testemunhas de tudo que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram pregando numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia,
concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, vamos ler juntos, mas às testemunhas que Deus havia escolhido. E diz o texto: a nós que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. Então, depois que ele ressuscita, ele volta para o Pai, mas São Pedro diz: nós comemos e bebemos com ele. Quem é que come e bebe com ele todo dia? A igreja. Nós estamos com ele todo dia, comendo e bebendo. Estamos aqui nessa tarde de Páscoa, porque ele disse, vinde ao banquete do Cordeiro. Nós escutamos a sua voz, e aqui nós estamos comendo e bebendo com ele. Daqui a pouco você vai beber e comer do melhor dessa terra, do seu corpo e do seu sangue. Só não come e bebe do melhor dessa terra quem não quer. Mas quem quer, come e bebe do melhor dessa terra. Versículo 42 diz, vamos ler juntos o 42 da primeira leitura. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Isso é Pedro que está dizendo. Pedro é a cabeça da igreja. Pedro é a igreja. Então, a primeira característica de uma pessoa que é cristã, ela é testemunha e ela é a anunciadora da ressurreição de Jesus. A vida fala deste mistério. A boca fala deste mistério. O comportamento fala deste mistério. E a pessoa se empenha a viver e anunciar este mistério. Por isso que eu não acredito em nenhum cristão, nenhum católico, nenhuma pastoral, nenhum movimento que não evangeliza. Está inutilizando o espaço. Você foi feito para anunciar as maravilhas do céu. Para isso você foi batizado, crismado e recebeu a primeira Eucaristia. Você é testemunha de Jesus. Repitam comigo: eu sou testemunha de Jesus. Diga comigo: eu como e bebo com ele. Ele está vivo. Amém? Vamos para a segunda leitura. São Paulo, falando aos Colossenses, ele diz uma coisa linda. Os cristãos buscam as coisas do alto. Todo aquele que se torna cristão busca o céu. Primeira leitura, os 3 primeiros versículos. A leitura só tem 4 versículos. Vou me utilizar dos 3 primeiros. Vamos ler. Se ressuscitaste com Cristo no batismo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Lindíssimo o texto, não é? O batismo fez isso com você. Você morreu no batismo e com ele você ressuscitou. Portanto, esforce-se para alcançar as coisas do alto. Então, uma pessoa que vive em Jesus, que é apaixonada por Jesus, que está na presença de Jesus, ela vive aqui na terra feliz, com dificuldades, com tribulações, em meio às tempestades da vida, mas a pessoa está buscando o céu, as coisas do alto, as graças, a conversão, os dons, tudo que vem de lá de cima, do alto do Pai das luzes, é derramado na nossa vida. Então vocês já estão descobrindo quem nós somos. Somos o quê? Cristãos. O cristão é uma testemunha. O cristão é um que busca as coisas do alto. Quem não testemunha, quem não busca as coisas do alto, a conclusão é bem simples. Vamos para o terceiro momento. O cristão é um que corre ao encontro do Senhor, pois ele já realizou sua obra de redenção. Somos salvos, somos redimidos, somos livres. Estávamos aqui quinta santa, ele se entregou por nós. Estávamos aqui sexta santa, ele foi sepultado, e ele morreu e foi sepultado por nós. Estávamos aqui ontem à noite, estamos celebrando a sua vitória sobre a morte. Porém, a gente precisa agora correr ao encontro do Senhor. Vamos tomar o Evangelho? João capítulo 20, versículo 2 e versículo 4. Então Maria Madalena, ela saiu
correndo, e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Como foi que ela foi? Caminhando, tranquila, relaxadíssima, olhando para o celular, distraída. Foi assim que ela fez. Maria Madalena, a apóstola dos apóstolos, a primeira testemunha, a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado, foi ela, e foi uma mulher. Vamos aplaudir Santa Maria Madalena. Não foi nem Pedro, nem João, nem Tiago, foi Maria Madalena. Mas como foi que ela foi aos discípulos? Correndo. Depois que a pessoa ressuscita no Espírito, ela não tem mais tempo para nada, ela corre, ela avança, ela se desenvolve, ela aprofunda, ela mergulha, ela busca, ela vai ao encontro do Senhor. Vamos para o versículo 4. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Então, meus irmãos, depois de Maria Madalena, depois de Pedro e João, a igreja toda vive correndo atrás do amor da sua vida, que é Jesus. Você está correndo atrás de Jesus? Corra. Ele já veio ao seu encontro, te alcançou e te salvou. E já estou para concluir. Padre, que fazer para encontrá-lo? Ele que já me encontrou, me ressuscitou, me deu a vida. Como fazê-lo para encontrá-lo? Vou identificar agora. Primeiro você o encontra no sacrifício da missa. Todo mundo que busca Jesus e o ama sobre todas as coisas, só perde missa dominical por doença. Mas se perde por preguiça, por desleixo, por negligência, a pessoa ela não está correndo atrás do Senhor. Depois você encontra Cristo na pessoa do ministro. O que se oferece agora pelo ministério sacerdotal é o mesmo que se ofereceu na cruz. Vimos na quinta-feira santa, Deus deixou homens simples, pecadores, humilhados, fracos, simples, para que você encontre Cristo na pregação, para que você encontre Cristo na graça de Deus. Você encontra Cristo nas espécies eucarísticas do pão e do vinho consagrados. Tem gente que entra na igreja como se estivesse entrando numa praça, num shopping, numa loja. Entra conversando e sai conversando. Quando você chegar na igreja, ajoelhe-se. Fique 2, 3 minutinhos de joelho adorando o dono da casa. Ele está presente no tabernáculo todo dia, esperando você para adorar, esperando você para servir. Então busque o Senhor. Ele está presente nos sacramentos, crisma, eucaristia, batismo, está presente. Então quando você for mãe, ou avó, ou avô, o neto nascer, o filho nascer, não deixe esperar 1 ano, 2, 3 anos para batizar. Posso usar uma palavra forte? Posso? Tomem vergonha na cara. Tá bem? Desculpe a palavra forte. Ah, só vou batizar quando puder fazer uma festinha. Isso não existe. Nos primeiros meses de Deus, faça a alma da criança, do neto, do filho renascer. Renascer pela graça. Você que ainda não é casado na igreja e convive e não tem impedimento nenhum, está fazendo o quê? Posso de novo usar a mesma palavra forte? Posso? Qual foi a frase que eu usei? Estou me envergonhando na cara. É assim. Você não tem amor nenhum pela sua alma. Então, onde encontrar Jesus, estamos encontrando o Senhor. Depois você encontra Jesus na palavra, pois é Ele que fala ao ser lido nas Sagradas Escrituras, na palavra, é Ele que fala na igreja quando você lê a palavra todo dia. Eu sei que você lê a palavra de Deus todo dia. E se você não faz,
Qual é a palavra forte? Foram vocês que disseram, não fui eu. Quem não lê a palavra de Deus todo dia precisa tomar vergonha na cara. Aí fica na igreja pedindo graças, bênçãos, orientações. Ah, padre, eu estou desorientado. Ah, padre, eu estou perdido. Leia. Se você mergulhar na palavra e meditá-la todo dia, você não fica como uma barata tonta. No meio do mundo, no meio da igreja, sem saber para onde vai. Vocês estão entendendo? É Páscoa, é vida nova. E o Senhor também está presente na Assembleia reunida. E é muito bonito, usando a igreja. Quando a igreja se reúne, reza e canta, Ele que prometeu, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Nós estamos aqui reunidos, porque Ele nos reuniu e está no meio de nós. Amém. Então, meus irmãos, quem nós somos? Cristãos. O cristão testemunha, o cristão busca as coisas do alto e o cristão sai correndo ao encontro do Senhor. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Único Filho, nosso Senhor.